Olá, o canal Educação e Business está no ar novamente. E não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. O controle das finanças é um desafio para muitas pessoas e muitas famílias. Manter o orçamento pessoal e familiar em ordem requer controle e muita disciplina, para que as contas não se tornem um pesadelo. E para que possamos entender mais sobre finanças pessoais, o entrevistado de hoje é o gerente de controladoria e contador da Rousselot do Brasil, Eriton Roberto Guidi. Eriton, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado à Unifia, importante instituição aqui de Amparo, pela oportunidade. Vamos tentar ajudar o pessoal aí, os mais jovens principalmente, da melhor forma possível. Ok. Finanças pessoais. Prestem muita atenção nessa entrevista. Teremos aí abordados pelo Eriton Roberto Guidi, um expert no assunto, muitas informações importantes para você administrar melhor suas finanças. Eriton, antes de avançarmos com relação ao assunto de uma maneira mais profunda, nos conte um pouco sobre sua trajetória profissional e como que o aspecto da gestão das finanças contribuiu para o seu desenvolvimento, tanto pessoal como familiar. Pois não, Giovanni. A minha trajetória profissional, ela se confunde muito com a questão da educação também, né? Infelizmente, no nosso país, né, isso não é de agora, desde sempre, nós não temos uma matéria desde a época da pré-escola que nos ensine a desenvolver minimamente as finanças, né? Tanto pessoais como profissionais. Nós temos a matéria de matemática muito genérica, então a gente tem que aproveitar as oportunidades conforme elas vão aparecendo. No meu caso, quando eu tinha 15 anos de idade, né, muito tempo atrás, eu precisei, por questões pessoais mesmo, buscar oportunidades no mercado de trabalho, né? Por curiosidade, enfim, porque os meus amigos, né, eles já trabalhavam com 15, 16 anos de idade, e eu também comecei a ficar curioso nesse aspecto. E procurei, depois da 8ª série, entrar no liceu. Os jovens eram mais o curso profissionalizante e técnico mais acessível naquela época. Então, eu busquei esse ensino, vi que era um pouco difícil a gente se inserir no mercado de trabalho sem educação, porque trabalho qualificado, né? Sem educação por conta dessa questão estrutural da nossa educação aqui e de outros países também subdesenvolvidos da América Latina. Então, eu entrei no liceu, curso técnico de contabilidade, e ao mesmo tempo fui buscar esse conhecimento e uma colocação nesse mercado vinculado ao estudo da contabilidade, das finanças e etc. E felizmente eu consegui isso daí no 2º ano de liceu. Precisei até mudar do primeiro para o 2º ano, precisei mudar para a fase noturna, porque eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, aqui de Amparo, conhecido escritório. E então aí começou essa mescla que eu falei no começo, que é um misto de profissional e pessoal. Então à noite nós fazíamos porque o Giovanni estudou comigo, né, no liceu. Nós estudávamos à noite e desenvolvíamos o nosso trabalho profissional durante o dia, né? Então, de manhã e à tarde, trabalhando, e à noite, estudando, tendo esse conhecimento. E como todo jovem, né, a gente vai buscando oportunidades, vai mudando de emprego, um tempo vai passando, você vai se desenvolvendo, procurando novas oportunidades. Acabei entrando numa empresa uma concessionária de veículos conhecida, aqui também em Amparo, e depois na Química Amparo. Passei um tempo lá, e nesse período, para aproveitar as oportunidades, não pude ficar parado. Depois de me formar em técnico em contabilidade, entrei
uma conhecida instituição aqui na época não tinha contábeis ainda aqui em Amparo, precisei buscar meu curso superior, uma cidade vizinha aqui, Bragança Paulista. Então, trabalhava, mesma toada, trabalhava o dia inteiro, pegava o ônibus, ia lá para Bragança, estudava, voltava quase meia-noite, isso por 5 anos, que por sorte, né? Sorte, entre aspas, né? O nosso curso de Ciências Contábeis, quando eu fazia na época que nós estudávamos, foram de 5 anos, hoje já não é mais, né? 4 anos, se eu não me engano. Então, tive mais esse percalço aí. Porém, né, conhecimento, ele nunca é demais, né? Obviamente, eu brinco com essa situação de ter estudado por 5 anos, mas isso daí também acabou ajudando na maturidade, acaba ajudando para você abrir a sua mente para novas oportunidades. E a partir de então, nesse período, a empresa que eu trabalhava já não era mais aqui em Amparo, já tinha saído para ir para Rousselot, nessa época que eu me formei, né? 1998, final de 1998. E foi aí que as aspirações profissionais realmente necessitavam de algo mais específico mesmo, né? Então eu entrei numa empresa outrora familiar, era a Ribieri na época, ela estava crescendo muito, precisava de profissionais qualificados, gerou muita oportunidade internamente, e nós fomos utilizando essas oportunidades aí, não só eu, como várias pessoas, mesclando educação, crescendo educacionalmente, fazendo pós-graduação. Nessa época eu tive a necessidade de me especializar, então eu fiz PUC Campinas, fiz pós-graduação aqui na Unifia, que nessa época já tinha, em 2006. Eu fiz FGV, completei o estudo da FGV nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, e depois, mais recentemente, estive na Universidade de Tilburg, completando um curso sobre business muito interessante, proporcionado pela empresa. Então, nós fomos acompanhando o crescimento da empresa e crescendo junto com ela. Então, esse é o meu recado aqui. Se você consegue se posicionar na questão educacional, você consegue se desenvolver na questão educacional, as oportunidades vão aparecer. Seja na empresa que você está ou seja em outra. O mercado, todo mundo conhece. Para mim, muito que bem, eu adoro a empresa que eu trabalho, deu certo lá internamente e eu me desenvolvi juntamente com a educação que eu tive no período. Então, esse é o recado que eu passo para as pessoas. A educação, ela se transforma em oportunidades quando que você leva aquilo a sério e o mais importante, você escolhe aquela profissão para você, como se fosse algo que te desse prazer, como se fosse algo que você fosse não depender daquilo, mas usufruir daquilo para a sua vida, como se fosse algo prazeroso para você fazer. Então são essas nuances também. Você tem que buscar algo que te satisfaça, algo que seja factível para você crescer educacionalmente, para você aproveitar as oportunidades do local do teu trabalho ou do mercado, e você terá muito mais chances de sucesso. Perfeito, Wellington, né? E, consequentemente, todo esse aprendizado, naturalmente desenvolvido e por conta da sua área, a área financeira, certamente geraram muitos reflexos positivos para você, enquanto pessoa, né, para o seu desenvolvimento pessoal e também familiar, né? Como é que esses conhecimentos adquiridos, de uma forma geral, principalmente no quesito de gestão financeira, colaboraram para o desenvolvimento da sua vida pessoal? Bom, de novo, né, a questão da palavra educação aqui, ela vem, eu vou falar várias vezes, né, sobre educação e sobre exemplo. Como nós não tivemos acesso, novamente, né, a uma educação básica lá na questão financeira, a gente tem que se apegar aos exemplos. Os exemplos que eu tive em casa, né? A minha mãe
e o meu pai. O meu pai, um exemplo de dedicação sem limites ao que ele fazia e faz até hoje, simplesmente pelo fato de que ele não se conforma em fazer nada mal feito. Ele faz, tudo que ele faz é bem feito, principalmente se for para a empresa, né? Na questão assim profissional, no geral. Não para a empresa, mas profissional em geral. Seja no sítio que ele tinha, seja na casa, seja na empresa, um profissionalismo exemplar. Isso, né, a palavra exemplar, vem de exemplo e vem do que nós absorvemos ali de exemplo mesmo, né? A minha mãe, exemplo de economia, né? Ela era prática. Então, o que eu posso fazer? Os meus primeiros salários, né, que eu tive lá no escritório, amparense, eu descia numa conhecida loja de discos, né? Primeiro salário, e a minha mãe só observando. Primeiro salário foi num álbum do Pet Shop Boys e num álbum do Legião Urbana, um LP. Era o meu sonho, minha mãe só observando. O segundo salário foi numa loja famosa de roupas. Comprei uma camisa e uma calça. Pois bem, foi meu salário. No terceiro salário, minha mãe estava lá na porta do escritório falando assim, vamos descer lá numa famosa loja de motos, de motocicleta aqui em Amparo. Vamos fazer um consórcio de uma moto. Mas mãe, não vai sobrar dinheiro. Não, você vai ver como que vai isso daí vai mudar a sua vida. E realmente, mudou a minha vida esse exemplo, né? Então, começou com uma moto, depois foi com um carro, depois foi um apartamento, o apartamento virou um terreno, que virou uma casa. Claro, isso daí não vem do nada, você tem que sempre trabalhar, se especializar e aproveitar as oportunidades. Muito bem, Elton. Um exemplo aí que vem de casa, super importante para todos nós, inclusive prestarmos atenção nos exemplos que vêm de dentro da nossa casa. Elton, de acordo com todo esse relato, e você evidentemente hoje é um profissional muito gabaritado, um profissional reconhecido, né? E diante de todo esse cenário, então, é possível crescer e prosperar em um país com tantas dificuldades econômicas como o Brasil? E de que forma fazer isso? Sim, é possível, obviamente que é possível, né? Nós estamos num momento aí, tomamos um baque, uma queda na atividade econômica aí de quase 5% de 2020, do ano de 2020. Então, seria assim, um erro muito grande falar que nós estamos numa terra fértil para oportunidades. Não estamos, nós estamos com dificuldades. Mas as oportunidades mesmo assim existem. Você vê algumas empresas de delivery, de refeições, empresa para alguns exemplos mais simples, né, que isso daí afeta mais a população em geral, como exemplos mais abrangentes, como empresas farmacêuticas, empresas de limpeza, empresas de streaming. Você vê muitos profissionais que utilizam plataforma de YouTube fazendo lives, né? Então, ampliando o seu negócio, monetizando, né? Então, existe oportunidade sim. O principal ponto é você você tentar resolver novos problemas com velhas soluções. Novos problemas você resolve com novas soluções. Esse é o ponto. Certo. Elton, para a família que tem uma determinada renda ali, muitas vezes, para a maioria das famílias brasileiras, a renda ela não é assim tão satisfatória, evidentemente, né? Para essa e para as famílias em geral que estão nos assistindo nesse momento, né? Quais são passos que você pode indicar do ponto de vista de gestão financeira para fazer uma administração adequada dos recursos que entram ali dentro do conjunto familiar? Então, o conceito de poupar, né, não significa que você vai abrir uma poupança, mesmo porque eu não recomendo isso. Mas assim, o conceito de poupar,
ele não interessa se você tem centenas de milhares de reais, milhões ou alguns reais na sua carteira. O conceito de poupar, ele independe do tamanho que você tem, da sua renda, não importa. O que importa é você começar. Você tem que começar o quanto antes a fazer a sua poupança, a fazer a sua independência, a fazer a sua reserva, porque isso aí, com o tempo, ele vai fazer toda a diferença lá na frente. Nós somos um país que agora a taxa de juros está baixa, mas já foi muito alta no passado. Quem conseguiu trabalhar isso daí teve um rendimento mais satisfatório. Hoje, deixar o dinheiro parado no banco, ele é mais para você se proteger. Ele é mais para você acumular. Acumulando, você vai automaticamente querendo aprender mais sobre aquilo lá, você vai se desenvolver, você vai obter informações, você vai aplicar esse recurso de maneira mais adequada, sendo o tanto que for, e você vai obter sucesso. Esse é o ponto. Começar e ter o tempo a seu favor. Não pagar juro de forma alguma. Receber algum rendimento. Muito bem. Você comentou que não recomenda a poupança, né? Falando diretamente para os pequenos investidores, né? Aquelas famílias, aquele indivíduo que tem algum recurso, não um recurso muito grande, mas tem uma determinada reserva. Que tipo de investimento se recomenda hoje para esse tipo de característica de investidor, Elton? Olha, Giovanni, eu não sou um especialista em investimentos, tem muita informação por aí, mas o que eu posso te dizer? Exemplo pessoal, né? Com R$30 você consegue entrar no Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma plataforma do governo onde você empresta dinheiro para o governo. Isso daí é chance zero de você não ter isso daí de volta, né? Praticamente, né? Só se o país quebrar. Então, o que eu recomendo é isso daí. Entrar no Tesouro Direto, o valor é mínimo, você não vai ter taxa, você vai receber algum rendimento, você vai estar protegido da inflação, porque tem alguns papéis lá que são atrelados à inflação e outros. Por isso que eu falo, por isso que eu toquei naquela questão de você começar a poupar. A hora que você começa a poupar e você ter algum recurso, você automaticamente vai buscar oportunidades de maximizar aquilo. Não adianta eu falar aqui o que é melhor para mim, porque é muito pessoal. Por isso que a gente trata aqui de finanças pessoais. O meu sonho é diferente do seu, que é diferente de qualquer outro colega nosso aqui. Então, o importante é você buscar conhecimento para você fazer a sua finança pessoal. O que eu falo aqui, o que eu estou dizendo do meu exemplo e do que deu certo para mim, o que poderia até ser melhor, é minha opinião pessoal, o que deu certo para mim. Então, cada um tem que buscar o que é melhor para ele atingir o sonho dele. Então, na minha opinião, a melhor forma é você começar de alguma forma. Poupar. E depois você vai se desenvolvendo e vai buscando oportunidades. Poupar é fundamental. Inclusive, a gente vê nesse cenário da pandemia agora, muitas empresas sofrendo, né, inclusive por conta de uma baixa reserva financeira nesse momento crítico, né? O que significa que a poupança ou o poupar não foi necessário. Então, realmente, o termo poupar, Elton, é fundamental nesse sentido. Falando mais um pouco sobre o ambiente familiar, que tem ali a sua determinada concentração de renda, que passos você indicaria para que uma família, Elton, conseguisse administrar em conjunto o orçamento familiar, né? Porque às vezes fica mais a critério do marido, ou às vezes mais a critério da esposa, mas ali tem filhos envolvidos, enfim, tem um conjunto de pessoas. Que dicas você indica sobre esse ponto aí para quem está nos assistindo? Isso daí é um excelente ponto. A questão primordial é a transparência, né? A família tem que saber qual que é o objetivo dela. Se o objetivo é acumular algum recurso para você sair do aluguel e comprar sua casa própria, ou se adquirir um outro imóvel,
ou se é poupar no mercado de ações, aplicar no mercado de ações, ou em algum outro mercado, fundo, etc. O que importa é a transparência nesse caso. Por quê? Você não pode criar o seu filho, sua esposa, ou você mesmo, né, num ambiente como esse, onde você está se esforçando para poupar, para levantar recursos, não pode ter uma desconexão, porque senão vai gerar conflito e vai gerar até briga dentro da família, né? Se uma pessoa espera viajar para Disney ou trocar de carro ou jantar 2 ou 3 vezes por mês em restaurantes chiques e você que demanda, né, recurso, dinheiro, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, sobre as questões das futilidades, não pode ter essa desconexão. Isso daí vai gerar problema. Então, se você vai querer sair de uma casa alugada para construir um imóvel, você vai passar... E isso daí não é um curto prazo. Isso daí é um prazo que pode ser de 3, até no meu caso pessoal, por exemplo, eu levei 5 anos. Então, foram 5 anos utilizando o apartamento do meu pai emprestado nas férias, não trocava de carro, tinha carro popular, e etc, etc, etc. Nada contra. Mas isso daí faz parte de um planejamento que você tem, até você cumprir o seu objetivo. Cumpriu o seu objetivo, aí vocês definem o que vai acontecer, qual que é o próximo passo. Então, isso tem que ter essa transparência, essa conexão entre todos os membros da família, inclusive os filhos, e estabelecer metas, seja ela de curto, médio ou longo prazo. Cumpriu isso daí, estabelece outra. E assim por diante. Muito bem. Novamente, é o que deu certo para mim. Planejamento, organização, visão de futuro e integração das pessoas nesse processo, né? Então, o que você fala realmente é preponderante, né, para o desenvolvimento e concretização dos objetivos do indivíduo ou da família como um todo, né? Ainda seguindo esse tema, Ayrton, né, nós temos a particularidade do jovem, né? O jovem hoje, né, diante de tudo isso que você já explanou, como é que você entende que esse jovem tem que trabalhar o seu autodesenvolvimento para conseguir lá na frente ter uma estabilidade financeira, um equilíbrio financeiro maior, dadas as condições atuais do perfil dos jovens que nós temos hoje na sociedade? Uma excelente questão. O jovem hoje ele tem um grande fator positivo nas mãos, né? Que é o tempo a seu favor e a informação. E o mercado financeiro hoje ele é muito mais organizado e gera muito mais possibilidades do que no passado, né? Na minha época de jovem, né? Eu ainda me considero um jovem de 45 anos, Giovanni, mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, a Bolsa de Valores aqui no Brasil era pífia, desorganizada, não tinha muita informação por conta da taxa de juro, aquela questão do comodismo, né? De você deixar o dinheiro parado no banco, na poupança. No passado era até vantajoso comprar carro porque vendia mais caro depois. Então tinha umas coisas bem específicas ali daquela época lá. Hoje o jovem ele tem o tempo a seu favor e tem informação de qualidade, né? Isso é muito importante, buscar informação. Buscar conhecimento, tem várias universidades, tem vários cursos, se você quiser se autodesenvolver nisso daí. Mas o mais importante é você se educar, saber o que você quer, né, como profissão ou como empresário e para angariar recursos para poder chegar nesse ponto de você ser um investidor, né? Esse é o ponto. Ayrton, a gente dá um salto nesse momento na entrevista aqui do jovem para a pessoa já com a idade de se aposentar, mas também trazendo o jovem diante desse contexto.
sobre a questão de contratação de planos de previdência privada, né? Então, que tipos de plano de previdência você recomendaria hoje para quem quisesse começar já a pensar no futuro sobre a ótica da aposentadoria? Bom, plano de previdência, PGBL, VGBL, poderia aqui ficar falando mais de 1 hora aqui sobre isso daí. Não importa muito. Isso daí são detalhes, são questões assim que você, com o tempo e conforme você for buscando conhecimento, você vai saber o que é melhor. O que é importante? Começar com qual valor? Não interessa, qualquer valor. O quanto antes. Começar antes. Isso aí vai fazer toda a diferença lá para frente. Toda a diferença. Se você começa cedo, né? Os jovens, eles têm a possibilidade de contratar um plano que seja mais arrojado, vamos por assim dizer, né? Porque ele tem o tempo a seu favor. Então você pode ter multimercados ali no meio do seu plano de previdência, etc. Quando que você tem mais idade, você tem a tendência de ser um pouco mais responsável, você tem tendência de ser um pouco mais medroso, vamos por assim dizer, né? Você vai por coisas mais, por investimentos mais seguros, né? Que não geram tanto retorno, mas você tem uma segurança, né? O importante também é escolher planos de empresas que sejam importantes, idôneas, né? E uma outra coisa, contratar planos que tenham a menor, as informações estão aí, o mercado está aí, menor taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de entrada e de saída. Isso vai fazer a diferença para todos no final do seu plano, quando você começar a usufruir. Quanto menos juros, quanto menos taxas estão embutidas no seu plano de previdência, mais recurso você vai ter lá no final, ou antes você vai conseguir cumprir o seu objetivo. Muito bem. Wellington, sobre o aspecto de investimento, né? Quais pontos são importantes ao se realizar um investimento em um montante mais elevado? É claro que tendo como objetivo o retorno financeiro. Então, Giovanni, eu faço uma reflexão sobre essa pergunta e ela conflita com o meu exemplo pessoal. Como nós estamos falando de finanças pessoais e eu tenho que dar o meu pitaco nessa questão, eu sou contra fazer grandes investimentos em um fundo só ou deixar em um local só. Eu sou a favor da diversificação, seja o valor que for. Sou a favor da diversificação. A diversificação deixa você mais seguro quanto a riscos. Então, independente do montante que você tenha, se você seja milionário, multimilionário, esteja começando agora, tente diversificar. Todos os investimentos, no seu tempo, têm o seu momento de ouro. Quanto mais você diversifica, mais a sua chance de captar esses momentos. Isso é uma coisa muito importante. Muito bem, Wellington. O mercado financeiro está aí disponível, né, e ofertando dinheiro para as pessoas poderem captar esse recurso e investir, gastar naquilo que entenderem que é adequado, né? Na hora de se captar dinheiro com instituições financeiras, Wellington, quais são os pontos importantes que têm que ser objeto de cuidado por conta do indivíduo que vai fazer essa captação? Aqui, Giovanni, eu vou abrir duas frentes. A questão das empresas e a questão das pessoas. Porque são questões assim, interessantes independentemente da necessidade. Às vezes uma empresa ela é capitalizada, ela nem precisa de um empréstimo, mas o empreendimento que ela está fazendo demanda uma captação porque ela vai ter um desempenho melhor em geral nos seus números, né? Ou você vai ter um retorno tributário, uma questão de planejamento, né, tributário, ou a questão de ter um balanço com uma performance melhor. O mercado também avalia bem isso daí, uma dívida bem contraída e adequada, ela é bem-vinda.
para deixar o recurso disponível para quem interessa, que são os acionistas, os sócios da empresa. Já na questão pessoal, praticamente isso não existe, né? Não existe nenhum investimento que você possa, não existe nenhum empréstimo que seja salutar para você, assim, no âmbito de taxa de juros e etc. Aí a gente parte para o âmbito da necessidade. Não, mas eu quero trocar de casa, eu quero comprar minha casa, né? Eu estou fazendo conta aqui, o que eu vou pagar de financiamento é menos do que eu vou pagar de aluguel. Isso é muito legal. Isso significa que você tem realmente teve a cultura do aprendizado financeiro, você teve o conhecimento, o discernimento de olhar para essa situação aí e entrar nesse mercado, né, vamos por assim dizer, que é o da oferta do dinheiro. Ele é muito mais voltado assim nas questões de moradia e de automóveis, né, de carro, né? Então, mas assim, mais vantajoso para a questão de moradia. Carro só para aquelas pessoas que dependem disso daí, né? Aí você falar, não, mas eu dependo do carro, eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso, tudo bem. Então você, de novo, você deve ter feito a conta de que você, com o carro, você vai ter um rendimento de 5 e você vai estar pagando 2 por mês. Então isso daí é uma conta vantajosa. Se você fez isso daí é benéfico. Se você está simplesmente trocando de carro, financiando porque alguém tem um carro lá que você gostou e tal, aí, de novo, a gente entra na questão da futilidade. Você está financiando para ter um carro melhor sem necessidade e isso daí, lá na frente, te deixa com menos recurso e com mais tempo tendo que trabalhar para cumprir o seu objetivo. Isso não é desejável, infelizmente. Eriton, sob esse aspecto, a gente percebe, né, muita dificuldade das pessoas, né, dentro do orçamento familiar, em dividir aquilo que é essencial do que é supérfluo. Que caminhos você entende que são necessários, né, para que uma família, um indivíduo em si consigam realmente fazer o discernimento daquilo que é o ideal com relação ao que é supérfluo? Então, aí nós entramos aqui numa seara que, né, aquela questão da hipocrisia também, né, infelizmente, porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem não para num barzinho tomar um drink, não sai num restaurante, tudo isso são o que eu chamo, né, vou usar uma palavra forte aqui para deixar bem, assim, o que não é necessário, eu uso uma palavra forte que é futilidade. Né? A futilidade que você, todos nós aqui fazemos, ele é um sabotador do seu futuro lá na frente. Quanto mais fútil ou quanto mais você gasta com futilidades, você vai ter no curto prazo uma satisfação pessoal, mas vai estar te sabotando no seu futuro. Em qual aspecto? Ou você vai ter que trabalhar mais, ou você vai ter menos recurso lá na frente. Então, é legal fazer essa conta aí. Mas, de novo, Giovanni, ninguém está imune a isso daí. Nós só somos mais ou menos fúteis. Todo mundo tem o seu nível de futilidade. E você comentou, Eriton... Assim, na questão do gasto, né? Na questão de gastar com futilidades, né? Claro. Seriam as coisas que seriam os bens não necessários, os gastos não necessários. São os sabotadores do seu futuro. Perfeito. Diante de toda a oferta que existe no mercado, né, daquilo que nos atrai, né, e nos induz ao consumo, as redes sociais, inclusive, fornecem realmente, para muitos, uma grande arapuca nesse sentido. Né? Se a gente trouxer esse aspecto, para a educação das nossas crianças, você disse, ainda no começo da entrevista, a importância de já se ter uma educação financeira de base, na base, para as crianças. Como trabalhar uma criança para que ela cresça um adulto responsável do ponto de vista financeiro? De novo, Giovanni, como nós não temos assim nas escolas, algumas até estão começando agora, né, a ter esse tipo de educação, né?
Mas como não é automático isso daí, novamente, a gente tem que exercitar isso dentro de casa. Óbvio que nós não temos a didática para falar com crianças sobre finanças, etc, etc. Mas o exemplo que você dá, aí eu volto a falar aqui dos meus pais, né? O exemplo que você dá, ele entra na mente, ele entra no comportamento daquela criança ali, porque ela está observando o que o pai dela está fazendo, ou a mãe, ou a família como um todo, né? Eu participei de uma palestra tempos atrás com o nosso, lembrei de um fato aqui, do nosso, para mim é um ídolo, né? Multicampeão olímpico, ídolo mundial, Daniel Dias, né? Para natação paralímpica. Basicamente ele não tem as mãos, né? Porém os filhos dele nasceram perfeitos. Ele estava falando sobre o exemplo dentro de casa, como que isso daí, como que essa questão aí pode afetar. Nesse caso, pitoresco é até um pouco negativo, né? Por quê? Pela falta das mãos, ele usa os punhos para segurar a garrafa de água PET e abrir com os dentes, né? É o que ele faz, ele não tem como, ele não tem outro jeito. E adivinha como que os filhos deles faziam os filhos faziam para abrir a garrafa PET? Da mesma forma que os pais do pai dele, né, do Daniel Dias, da mesma forma, mesmo tendo as mãos perfeitas para abrir a tampinha da garrafa PET. Então, o exemplo ele pode vir tanto da questão assim positiva, como da questão não tão positiva assim, dependendo da situação ou da situação. Muito bem. Pais preparados, exemplo para os filhos. Érito, e por falar em preparo, né, o cartão de crédito, ele oferece a possibilidade do indivíduo, inclusive, se endividar. Mas essa aparente oferta de dinheiro no bolso faz com que muita gente tenha sérios problemas com relação ao cartão de crédito, inclusive porque a dívida acaba se tornando altíssima em razão dos juros cobrados e tudo mais, né? Então, como administrar bem os gastos com cartão de crédito? Mais uma vez, né, Giovanni, questão da educação financeira que tanto nos falta, né? Aquela sensação de que você recebeu um cartão de crédito, ou 2 ou 3, você ganha R$3.000 por mês e recebeu 3 cartões de crédito com o mesmo limite. A sensação ali é de que você, de repente, ali tem mais R$9.000 na mão para você gastar. E essa não é a verdade. Principalmente quando que você ainda parcela as contas, né? Isso daí começa a virar uma bola de neve e fica incontrolável, né? Porque depois as operadoras de cartões vêm para cima e o mínimo que você vai ter vai ser o seu nome sujo, isso se não tiver outros problemas aí ainda, né? Então, qual que é a minha recomendação? Se você não tem uma segurança, uma cultura para utilizar cartão de crédito, tenha um cartão, no máximo um cartão, e não parcele suas contas. Não parcele. É a minha dica pessoal. Não parcele suas contas. Pague no cartão, de preferência no débito, para não ficar andando com muito dinheiro no bolso e etc. E começa assim. Aí depois, quando você for tendo mais controle, educação, buscar conhecimento sobre o que é aquilo que está na sua mão, que ela ou pode ser uma bomba relógio, ou ela pode ser um fator positivo lá na frente, naquilo que eu falo, né? Que ele pode ser um sabotador do seu futuro, como pode ajudar o seu futuro também, se você conseguir trabalhar com aquele valor ali de uma forma coesa, né? Ou seja, não cair na armadilha do juro do cartão, do crédito rotativo, etc, etc. Pois bem. Érito, o controle de fluxo de caixa é muito usado pelas empresas em geral. O que essa ferramenta pode ajudar a vida financeira de uma família, de um indivíduo? Ajuda basicamente em tudo, né? Claro que alguém tem que comandar aquela planilha, aquele fluxo, aquele material.
mas ele tem que divulgar isso daí, seja o pai ou a mãe, alguém tem que comandar e divulgar o que está acontecendo ali. Tem que ter, de novo, a transparência. Se tem dificuldade, vamos segurar. Ou se tem alguma oportunidade, aí vem, né, a questão vamos investir, vamos partir para alguma futilidade. Aí vai depender da vida de cada família, de cada indivíduo. Wellington, uma outra cilada, né, que existe por aí no mercado são juros abusivos, né? Como não cair em ciladas desse tipo na hora de realizar lá uma determinada compra? Vamos pensar no financiamento de casa ou de carro. Como você mesmo disse, o mercado oferece N possibilidades, tem N instituições. A melhor forma é você fazer conta. Não entrar naquela questão do, nossa, eu achei a casa dos meus sonhos, é o carro que eu esperava, tal, só tem aquele banco ali, só tenho conta naquele banco, vou fazer o financiamento ali que já está prontinho e tal. Esquece isso. Vai para o mercado, vai buscar, vai cotar, enxergar outras possibilidades e principalmente prestar atenção no famoso CET, custo efetivo total. Se você tiver que fazer um financiamento mesmo, se você optar por isso, eu sou contra. Mas se você precisar, toma muito cuidado com o custo efetivo total, porque às vezes a taxa de juros é de 0,5% ao mês, mas o cara cobra uma tarifa de emissão de um boleto de R$10 por mês, mais taxa de administração disso, tal, vai ver o seu CET total lá, está batendo 0,88. Então, de novo, questão da educação financeira, buscar conhecimento, vai para o mercado e não tenha vergonha de perguntar o que compõe aquilo ali, qual que é a CET daquilo lá, custo efetivo total daquele financiamento. Todos têm que fazer isso. Muito bem. Wellington, o imposto de renda, né, consome boa parte, né, dos recursos aí, oriundos do trabalho, principalmente, né? Quais são os caminhos legais para diminuir o impacto do imposto de renda, né, na vida aí das pessoas? Bom, aí existem algumas possibilidades, né? Dependendo das características de cada indivíduo, da composição familiar, da idade, da renda e etc. Já assim, não fugindo da sua questão, né, mas assim, de bate-pronto, eu posso te dizer que um plano de previdência, né, ele pode ser um fator de planejamento tributário pessoal, né? O PGBL, 12% da sua renda, você pode contribuir para o plano e ele se transformar em despesa dedutível. Então, você paga menos imposto de renda automaticamente. Então, é um totalmente ilícito, inclusive é um incentivo que o governo dá, essa isenção tributária aí, porque já previa lá atrás o colapso na nossa previdência social. Por isso que eles deram a possibilidade da previdência privada. Wellington, o endividamento é algo que principalmente o brasileiro, né, anda lado a lado. Quando o indivíduo está em dívida, quais são os caminhos mais adequados para a renegociação, nesse caso? O que o indivíduo pode fazer para renegociar essa dívida e não ficar ali, evidentemente, com o seu nome sujo? Aí, para mim, na minha opinião, né, na primeira questão é a seguinte: se você tem dívida, você tem que pagar ela, né, mas percalços existem. Você pode perder um emprego, pode acontecer alguma situação na sua vida que você não tenha como quitar essa dívida, né, essas parcelas. Então, o meu primeiro conselho é você quitar isso daí se você tiver, se você contraiu e tem possibilidade. Então, se você não tiver, você tem que buscar o quanto antes a instituição, mostrar conhecimento que você tem da legislação. Se você não tem conhecimento, vai buscar esse conhecimento, conversa com algum, dependendo do tamanho dessa dívida, do montante, vale conversar com um escritório especializado ou um escritório de advocacia do direito comercial, né? Porque, de novo,
se existem juros abusivos, taxas abusivas e etc., esse pessoal vai fazer uma varredura em tudo isso daí e vai buscar alguma possibilidade, tanto de renegociação, de extensão de tempo, diminuição de taxa, carência, enfim. Mas uma coisa eu posso te dizer, não vai ficar barato no fim das contas. Érito, para o caso das pessoas que não têm dívidas, mas ali tem as suas despesas naturais dentro da família, né? É possível se conseguir, através, por exemplo, de uma renegociação de valores, reduzir despesas fixas da família, como, por exemplo, gastos com telefonia, com internet e assim por diante? Com certeza é possível, né? De tempos em tempos a gente tem que olhar tudo que compõe o seu gasto, né? Para você buscar essas possibilidades. Inclusive aconteceu recentemente comigo, né? Eu pago um provedor de e-mails, antigamente era de internet, um provedor de e-mails, né? Olha só. Eu comecei a pagar porque era um valor irrisório. Lá atrás, lá em 2005, era um valor lá de R$3 por mês. E a semana passada eu estava dando uma olhada, já está em R$36 por mês. Só de ligar para a operadora reclamando disso daí, eu tinha um monte de recursos lá que eu não estava nem utilizando, pedi um reembolso de um certo período que eu consegui, né, que eu não pedi nada daquilo. Veio um bom reembolso na minha conta corrente, que inclusive estava como débito automático. Precisa tomar muito cuidado com essa questão do débito automático, né? É uma armadilha. O pessoal vai aumentando as parcelas e você não vai percebendo, dependendo do caso. Então é fazer uma varredura, renegociar isso daí, porque aí caiu novamente lá, caiu para R$ 9,90 por mês. E ainda estou reconsiderando isso daí porque é um e-mail muito antigo, então vai dar muita confusão se eu cortar, mas o certo é eu cortar, eu estou considerando essa questão. Ok. Érito, tem muitos gastos que eles não se realizam de uma forma mais imediata, né? Como, por exemplo, a troca do pneu do carro. Qual a importância de se fazer um planejamento financeiro de maneira a antecipar nos seus devidos controles financeiros esses gastos futuros? Então, Giovanni, aquela planilha de fluxo de caixa que é aplicável às empresas, que eu falei lá atrás, né, que tem que ter um capitão ali, né, seja o marido, seja a mulher, olhando todos esses gastos aí e compartilhando esses gastos e mostrando, é nessa planilha onde a gente tem que prever todo esse... que a gente tem a possibilidade de prever esse tipo de gasto e outros mais, né? Então, você sozinho, olhando tudo aquilo, tentando fazer um fluxo de caixa ali, você não vai lembrar de tudo. É hora de você chamar sua esposa, é hora de você chamar seus filhos, é hora de fazer todo mundo junto. E aproveitar essa oportunidade para educar seus filhos também. Érito, em termos percentuais, qual seria uma reserva financeira adequada, né, de acordo com a renda da família? Existe algum estudo que mostre isso? Você já falou muito da relatividade de tudo isso. Sim. Mas existe um percentual onde a família, de repente, possa se mirar na sua condição orçamentária? Olha, a maioria das pessoas não tem condição de ter uma reserva, né? Vamos ser bem claro, mas existe também existe uma polêmica sobre isso daí, né? Algumas literaturas dizem que são 3 vezes o seu total de gastos, outros são 6 vezes o seu salário, que é o seu que pode ser sua reserva de emergência. Então fica a critério de cada um. Eu tenho o meu critério pessoal, né? E isso daí é bem pessoal mesmo, da pessoa ou da família, esse tipo de reserva aí. Érito, o assunto em si ele é muito importante, as pessoas, a grande maioria das pessoas, como você mesmo disse, não tem condições de ter uma reserva financeira, né? Muitos também não sabem administrar o seu dinheiro, enfim, existem vários pontos aí a serem abordados, né? A gente está chegando ao final dessa entrevista, né, nesse momento, e diante de uma síntese de tudo isso, né, que mensagem você deixaria aos nossos internautas, né, para que
todos possam começar a vislumbrar a possibilidade de uma vida financeira minimamente mais equilibrada. É aquilo que eu falei desde o começo e falei que eu ia repetir aqui essa palavra muitas vezes, né? A questão aqui é educação, buscar conhecimento, não existe mágica, não existe clique aqui e ganhe isso. A questão da pirâmide financeira, nós já vimos o que aconteceu no passado. O que existe é dedicação, trabalho, educação. E você tem que começar em algum ponto a poupar, a ter o seu recurso, a ter a sua reserva. Aí, nesse momento, você começa automaticamente, eu falei, né? Você começa automaticamente a buscar um conhecimento um pouco mais apurado, você começa a enxergar mais o mercado. Tem muita informação de qualidade na internet, embora tenha muitas redes aí de WhatsApp e outras coisas aí disseminando inverdades, né? De tudo quanto é tipo, na verdade. Então, você tem que buscar o seu conhecimento, buscar o que você quer, o seu objetivo de vida, seguir em frente naquele propósito, não parar no tempo, sempre tem coisas novas, né, para você investir, para você aprender. O Bitcoin está aí, né? Você vê que é uma coisa que há 10 anos atrás ninguém falava nisso, agora explodiu. Então, as empresas de tecnologia e etc. Então, buscar a todo momento conhecimento, porque atrás disso vem oportunidades, vem possibilidades. Mas o mais importante é se educar, nunca parar de estudar, seja qual o tema for. Buscar conhecimento em fontes confiáveis. Muito bom. Eriton, olha, Eriton Roberto Guidi, né? Um prazer muito grande tê-lo recebido aqui no canal Educação e Business. A sua abordagem ela é importante e providencial, inclusive em razão dos vários problemas econômicos que a gente já vive, né, no Brasil em geral, mas principalmente agora em razão dessa pandemia. Então, agradecemos demais sua participação aqui no canal Educação e Business e desde já fica aberto aí o convite para uma próxima entrevista aí no futuro. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade. E novamente, pessoal, essa é a minha história pessoal, é o que serviu para mim, é o que eu dou de dica para vocês, né? Então, finanças pessoais, de novo, né? Tem muito a ver com o que você planeja, se você quer trabalhar X dias, se você quer se aposentar não sei quando, se você quer ter isso, aquilo, ou viajar, ou enfim. São questões pessoais. O que pode servir para mim, pode não servir para vocês, mas fica aqui a dica, espero que tenha sido de grande valia aí para todos, principalmente os jovens, né? Que eu prezo tanto. Tem muitos jovens na minha equipe de trabalho lá. Um abraço a todos eles e a todos da Rousselot. Espero que tenha servido aí de exemplo essa minha história, esse breve relato aqui que eu passei durante esse tempo aqui. Muito obrigado, Eriton. Suas dicas, com certeza, são muito importantes aí para todos os internautas, para a população de Amparo, enfim, para todo mundo que vai acompanhar essa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no canal Educação e Business. E não se esqueçam de acessar os conteúdos e verificar sobre o vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para a informação, como o e-code que está aí na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando nossas redes sociais. Não se esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook e Instagram e se inscrever no YouTube, além de poder nos conectar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. E olha só, vamos nos cuidar do próximo e planejamento pode realmente te criar possibilidades de sucesso financeiro. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima entrevista.